Opa, agora sim. Opa! Está me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tô te ouço. Se você puder enquadrar melhor até, baixar um pouco a tua câmera. Tá, peraí. Isso, Aqui? isso, que aí fica teu rosto mais em pé, né? Fica mais... Consegue melhorar Então tá bom. Consegue melhorar um pouco? Levantar. Peraí, vamos ver. Assim? Isso. Eba! Perfeitamente, Boa perfeito. noite. Deixa eu tirar o óculos aqui que tá dando reflexo. Que bom, que Pronto. bom. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectados todos os sábados ao meio-dia. Você acessa radioconectados.com.br. Pode acompanhar também os nossos podcasts nas seguintes plataformas: no Spotify, no Tunnel, Google Podcast e agora também no Apple Podcast. Além de entrar no site exclusivo do programa e conhecer tudo. O nosso site é paiaianaconectados.com.br. Hoje é quanto? 17 de junho de 2020. Chegamos à edição de número 84 do Em Quarentena. 83 Opa! convidados já passaram por aqui durante esse período de quarentena. Grandes personalidades falando de coisas importantes. E hoje não é diferente. Convidada aqui hoje, ela é advogada, mestre em Direito do Trabalho, olha que coisa legal, palestrante, poetisa, romancista e membro da União Brasileira de Escritores. O seu novo livro, Areté, de quem a gente vai falar muito aqui, um romance Oba. fantástico aí de ficção, pela editora Escortece. Cláudia Gonçalves, muito obrigado pela aceitação do convite e seja bem-vinda. Eu que agradeço. Para mim é um grande prazer e uma grande honra estar aqui, ser né, nessa live aqui tão bacana. Estamos caminhando aí para o número 100 Olha, convidados. já pensou, hein? Faltam apenas 16, Tem que entendeu? ter festa, tem que ter Tem que festa na ter, tem que centésima. ter. Olha, mas assim, é todo dia uma entrevista, entendeu? Então, assim, dá um trabalho danado. Eu tenho visto, eu tenho te acompanhado, não é fácil, não. Exatamente. Você fala de onde agora? São Paulo, capital. Que bairro? Lapa. Lapa. Você é da Lapa aí, dessa região aí da. Eu sou nascida, criada aqui na Lapa. Ah, que legal. Muito bom, muito bom. Você é advogada, mestre em Direito do Trabalho. O que é que vem primeiro, advogado ou escritora? Escritora. Ah, é? Eu comecei a fazer poesia com 11 anos. Conta essa Foi história, ontem. conta essa história direito pra gente aí que eu quero, fiquei curioso. Então, eu era uma menina, né, com 11 anos, uma adolescente, cheia de emoções, Se você puder do que ajeitar, dizer, né? se você puder ajeitar o seu celular novamente para você ficar com o rosto mais. Isso, assim, Ficou que aí não fica atrás das bom. letrinhas. Tá Isso. bom. Por favor, continue. Então, e daí com 11 anos me veio a primeira inspiração. E eu escrevi um soneto, eu nem sabia direito o que era isso, né? 11 anos, né? E de lá para cá eu comecei a escrever poesia. Escrevi. E daí com 23 anos eu editei o primeiro livro, que foi Meu Ser no Mundo. E depois veio o Labirinto Poético, muitos outros, Mas, né? E sempre escrevendo. mas eu acredito que não tenha sido, as coisas não tenham sido assim tão rápida como você pulou do 11 para o 23 já, né? O que é que você, por Não, exemplo, o que é que não você tão lia? rápida. O que é que você lia? Eu, eu lia de tudo. Naquela época, agora quem é da minha época vai saber a minha idade, tinha o Círculo do Livro. Então, chegavam catálogos em casa, a gente escolhia os livros e daí vinha o moço entregar, né, os livros, a gente comprava. Nossa, eu comprei muito livro. Então, eu lia a literatura nacional, lia Fernando Pessoa, lia o que já é português, né? Porque eu sou portuguesa, Você é então faz portuguesa? parte. Eu sou neta de português. Uhum. E então
Machado, aquelas leituras mais tradicionais que naquele tempo a gente lia, né? E outros livros de romance. Nossa, eu li tanto livro, muito livro de psicologia, muito, não livros técnicos de psicologia, né? Mas livros que tratavam do assunto, que sempre fui fascinada por conhecer o outro, entender o outro, o universo do outro. E assim foi a minha vida, né? Eu fui uma adolescente que eu não saía muito de casa, no entanto, eu voava o mundo inteiro com os meus livros. Sentava ali, ficava lendo, mamãe falava para mim, filha, larga esse livro, vem almoçar, vem jantar. Eu, peraí, hoje as crianças são o contrário, né? Deixa eu passar de fase. E eu, não, deixa eu passar de capítulo, pera, dá um tempo. E foi minha vida. E eu acho que isso fez com que minha criatividade fosse desenvolvendo, e o meu gosto pela leitura. Eu sempre quis criar, eu tenho essa coisa da criatividade, de querer estar criando, de fazer coisas, e eu acho que é uma inquietação minha, né? E então, assim, eu fui crescendo. Camões é a tua maior referência, sim? Eu acho que a minha maior referência é Machado de Assis, né? Eu acho que ele, em Memórias Póstumas, foi uma coisa que me marcou muito, a leitura. Na poesia, eu acho que me marcou foi Pessoa, né? Fernando Pessoa, e o Mário Quintana, né? Ele o gaúcho Mário Quintana. Uma vez alguém falou, nossa, você parece a poesia de Mário Quintana. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, quem sou eu na fila do pão? Pô, é uma comparação, tem que guardar essa frase. Né? Eu guardei no coração e falei, Deus queira, né, que seja. Uma frase dessa aí é para escrever e colocar lá na orelha do livro, quando postar. Eu devia ter feito a pessoa escrever pendurado no quadro, né? Falar, essa pessoa aqui falou isso de mim. Não sou eu que estou inventando. E onde é que entra, antes de chegar no teu livro, deixa eu fuçar um pouco a tua vida, né? Eu gosto à vontade. Eu gosto sou curioso, então eu gosto de saber da vida dos outros, entendeu? Tanto que aqui eu saio perguntando a vida dos vizinhos, entendeu? Então eu gosto. Quando, como e por que entra o direito na tua vida? Então, no meio dos livros que eu lia, né, sempre eu gostei muito de livros que tivessem cunho com julgamentos, né, com filmes com tribunais, mas livros americanos, né, porque a gente acaba pensando que o direito no Brasil é parecido com o americano e no fim a gente sabe que não é, né, que é bem diferente. Uhum. Mas com 11 anos também, 11, 12 anos, olha só... Você se formou advogada? Não, eu pensei, você é advogada, né? Eu quero ser advogada. E gozado que eu falei, você é advogada trabalhista. Eu escrevi no apagador, que eu tinha uma lousa com giz em casa, essas coisas, que eu ficava ensinando as moças que trabalhavam para a mamãe a escrever, a ler, eu tinha essa coisa de gostar de dar aula. E daí eu escrevi advogada trabalhista, eu nem sabia o que era um advogado trabalhista, mas acabei falando, acho que eu profetizei. E o direito foi uma coisa assim que eu fui me apaixonando, né? Eu fui crescendo e não via a hora de entrar na faculdade para começar a fazer o direito. Como todo estudante de direito, acho que quase todos, a gente entra apaixonado pelo direito criminal, o direito penal, e no fim a gente se casa com o direito civil, né? Porque a gente vê que o penal não é tão bem assim como a gente pensava. Sim. E no fim, isso aconteceu comigo, né? E eu sou contadora também, né? Fiz faculdade de Ciências Contábeis, fiz antes do direito, e daí eu acabei indo mais para o direito empresarial, direito do trabalho, direito tributário, e saí um pouco daquela coisa do direito civil, né? O que é o direito, né? Aquela coisa gostosa do direito. E me dediquei por conta dos meus clientes precisarem mais dessas áreas, e eu fiquei no direito do trabalho. Tem o lado social do direito do trabalho, que é muito importante,
E isso vem muito a casar comigo, uma libriana que quer justiça, justiça social. Então, direito do trabalho tá ali, não está muito diferente. Machado de Assis era advogado também, né? Era. Machado de Assis era advogado, então vai, né? Já que falaram, né? Vai saber. Vai saber, né? Vai saber, né? Agora você publica o teu primeiro livro, sai quando? O Aretê já saiu. Não, o teu primeiro. O teu primeiro. Ah, quando saiu? É. Saiu quando eu tinha 23 anos. Eu estava na faculdade de Ciências Contábeis, conversei com o professor meu de Direito e falei que eu escrevia e mostrei para ele o meu trabalho. Uhum. E ele falou, nossa, é bacana, é bom, né? E daí ele me indicou a Escortece Editora, que eu estou em parceria com eles Do João, desde lá até cá. do querido João E Cortese. o João Escortese é uma figura incrível. E com ele eu editei o Meu Ser no Mundo. Depois, no ano seguinte, o Labirinto Poético. Daí, já com um grupo de colegas da faculdade, acabamos fazendo o... Ai, meu Deus, fugiu o nome agora. Enfim, eu vou lembrar, prometo que eu lembro. Até o final da entrevista Né? Daqui a pouquinho eu lembro. Delírios Poéticos de uma Juventude Enlouquecida, que o título é longo, né? Então é difícil de lembrar. E daí, algumas participações em outros livros, com outros escritores, e fui caminhando. Até que eu escrevi o primeiro livro técnico, que foi sobre cooperativa de trabalho, a função social das cooperativas de trabalho no Brasil. E continuei minha vida, daí algum trabalho, muita coisa. E um belo dia surge a Aretê na minha vida, surge primeiro parágrafo de Aretê pula na minha mente. Eu falei, como assim? Peraí, deixa eu escrever isso. Daí eu coloquei no papel e virou um romance, né? E daí eu me descubro romancista também, né? E eu amei fazer. Primeiro surge o primeiro parágrafo ou o título? E o que significa Aretê? Então, o primeiro parágrafo, né? Daí eu escrevi, mostrei para minha filha, mostrei para alguns amigos e falei, você leria a segunda página disso? Né? Daí, nossa, mãe, tá legal. Vai escrevendo que tá bacana. Eu falei, então vamos continuar. Editora, e a Aretê foi indo. Hã? Ela é editora, né? Minha parceira de vida, minha filha. Né? Não dá para falar nada sem falar da Helena. A Helena é minha vida. E daí, eu queria dar um nome para esse livro. E eu queria que fosse alguma coisa parecida com virtude. Mas eu falei, não vou pôr virtude. Né? Eu achei que não ia dar certo. Daí eu procurei e achei a palavra arete, que no grego antigo significa a sua virtude e o seu mérito de você cumprir com o seu próprio destino. E eu achei que encaixava completamente com a história de Raquel, que é a protagonista, que ela vai ao encontro do próprio destino dela. Né? Ela enfrenta o mundo e muitas coisas e segue. Daí eu falei, Aretê tem muito a ver com isso. E ficou, né, esse nome, Aretê. Você coloca uma crítica aos estereótipos e à violência contra a mulher. Que mensagem tem no livro de combate à violência contra a mulher, feminicídio, etc.? Então, a Aretê, ele tem um vilão, né? Que um bom romance tem que ter também um bom vilão, né? Uhum. E o Sur, ele é uma pessoa que ele é o algoz, o que comete as violências contra as mulheres lá do reino de Regis. Mas a Raquel é a irmã dele, né? E ela sofre com ele muita abuso psicológico. Mas ela não se deixou. A minha mensagem você passou por isso. É difícil o abuso psicológico, o abuso físico, de todas as formas.
Mas essa pessoa que é abusada, seja uma mulher ou mesmo uma menina ou um menino também, por que não? Ele tem que tentar superar isso e não deixar que os sonhos dele sejam esquecidos, sejam enterrados por conta de uma dor muito profunda que essa pessoa passou. Então, a mensagem do livro é essa, que nós, né, no caso, ser as mulheres, mas não só as mulheres, né, as vítimas, né, e no caso as mulheres, nós as mulheres, podemos fazer muita coisa e dar a volta por cima e podemos suplantar essas dores, né? Porque o que a gente percebe? Aquela pessoa que sofre um abuso, primeiro, se sente culpado, né? A vítima que acha que ela é culpada pelo abuso que ela sofreu. E por conta dessa culpa, ela se cala, às vezes leva décadas para abrir a boca e contar o que aconteceu, e nessas décadas que passam, o sonho dela, muitas vezes ela não consegue, né? Porque a autoestima dela inexiste. Então, areté é alguma coisa assim, olha, vamos lutar, vamos enfrentar esse vilão, esse algoz, né, esse monstro que apareceu na tua vida, porque vencendo esse monstro, você vai saber que você pode vencer qualquer coisa na tua vida. Não tem o que te segure, né? Então, é essa mensagem que eu tento passar de uma maneira, assim, gentil, vamos dizer, porque é um livro que também adolescente vai estar lendo, e eu não quis colocar assim com tintas muito fortes para não ser uma coisa muito chocante, porque essa realidade já choca, mas traz isso, né? Não deixe o seu sonho morrer, né? Cumpra o seu areté. Chegue, faça a sua... Conquiste o seu destino, o seu sonho, a sua missão de vida. É para isso que a gente está aqui. Não é porque uma pessoa ruim passou no teu caminho que você não pode fazer diferente. Aliás, você vai ser mais forte ainda para fazer diferente, né? Então, é essa a mensagem que eu tento passar, né? Então, as minhas princesas, porque não é só a Raquel, né, que começa como princesa, depois vai ser rainha, que é lutadora, né? A mulher, a gente fala, o empoderamento feminino. Eu falo, não, peraí, eu acho que eu nasci empoderada, né? A gente tem que resgatar isso da gente. Nós temos esse poder, ele é nato, ele é nosso, né? Então, vamos pôr isso para fora, né? E fazer valer, né? Os nossos direitos e tudo em geral. Deixa eu mandar um abraço. Falei muito. Né? Não, fica à vontade. Mandar um abraço especial aqui para Jorge Ribas, cantor e compositor, que é o meu próximo convidado de amanhã. A gente vai bater um papo super legal. E também para Poliana Macedo, a secretária de Educação Municipal lá de Nova Açores, Bahia. Ela diz aqui um bom livro para ser trabalhado no CREAS, que Poliana, manda o significado de CREAS aí, que eu confesso que eu esqueci. É um trabalho que tem lá em Nova Açores, na Bahia, ela está acompanhando. Manda aí o significado da sigla aí que eu quero passar aqui. Fica muito legal. O teu livro é marcado por muitos também arquétipos, né? Guerra, amor. Você acha que a gente vai viver uma eterna guerra entre machismo, feminismo, combate à violência, estupidez? Ou você tem uma visão diferente, tem uma esperança em relação a que isso tudo melhore? Eu acredito no seguinte, eu acredito que o ser humano tem as duas partes dentro de si, o lado bom e o ruim, e que o ser humano pode desenvolver esse lado bom dele, né? Então, eu tenho uma esperança muito grande que cada pessoa que consegue desenvolver o seu lado bom, o seu lado positivo, ele está trazendo energias boas, energias positivas para esse mundo. E isso eu acredito, né? Não só penso, mas como realmente acredito, que vai fazer com que nós tenhamos um mundo melhor, né? A gente tem que lutar por isso, acreditar que o mundo pode ser melhor. Tem muito ismo no mundo, de todos os lados, né? Eu acho que a harmonia, a comunhão,
todo mundo junto. A união, né, quando eu falo de cooperativismo no outro livro, é porque eu acredito no associativismo, no cooperativismo, na compaixão, na comunhão. Então, eu vou acreditar sempre na harmonia. Então, eu acho que esse mundo tem que aceitar o que é diferente, respeitar o diferente e ser feliz porque existem coisas diferentes. Porque daí a gente pode aprender muita coisa linda, muita coisa boa, com universos que a gente às vezes nem conhece, né? E tem coisa boa para aprender, né? Então, eu não gosto desse confronto, né? Eu gosto da todo mundo junto, né? Eu acredito que juntos somos mais fortes, né? Eu sei que é clichê, né? Mas eu acredito nessa frase, né? E tem que ser. Não vejo outra forma. Se a sociedade ficar brigando, onde nós vamos chegar? Exatamente. Não vai ter nunca o fim da briga, né? Então, uma hora tem que se resolver. Você falando nisso aí, eu estava em novembro, eu já contei essa história aqui, vou contar pela segunda vez, mas eu acho que se encaixa no tema. Em novembro eu estava na Bahia, meu pai faleceu, eu tive que ir lá e eu fui na Câmara de Vereadores participar lá de um fórum, assistir um fórum, combate à violência contra a mulher. E uma palestra de uma hoje advogada me chamou muita atenção, porque ela falou que ela casou, era numa cidade vizinha lá, eu vou tentar resumir aqui, que a história é longa, e ela casou e ela não podia sair de casa. Se ela fosse na padaria, quando voltasse, levava uma surra. Se saísse assim, alguém levava uma surra do marido e tudo. E aí o que ela planejou? Fugir de casa, estudar, se formar e depois matar o marido. Por que ela pensava isso? E ela começou, o legal é o seguinte, ela começou a contar essa história sem dizer que era ela. Só no final, aí já as lágrimas, e todo mundo também que estava assistindo, foi que ela revelou que a pessoa era ela. E por que ela pensava em estudar e depois se vingar do marido, tirando a vida dele? Porque com um nível superior ela não ficaria presa muito tempo, entendeu? Porque ela teria nível superior. Ela fugiu, foi para Salvador, estudou, se formou. Só que durante esse processo de estudo, esse tempo, ela começou a mudar a cabeça dela. Que talvez fazer aquilo ali seria uma bobagem e tudo. E acabou que com o tempo até, acabaram até tirando a vida do ex-marido dela, tudo, que ela teve que fugir e ficar, não por esse motivo, ficar escondido. E ela contando, cara, eu me arrepiava na hora, assim, só pelo fato de assistir. E esse tema que você traz à tona é forte isso, muito, né? muito. Muito forte. E olha que ela contou, acho que mais ou menos, a Poliana está aqui presente, secretária de Educação, ela estava lá nesse dia, ela pode até falar, mas acho que foi quase uma hora que ela relatou sobre isso, entendeu? É uma coisa muito arrepiante, assim. Inclusive, depois eu vou até pedir o contato da Poliana para tentar fazer uma entrevista com ela. Eu acho importante falar disso nesses tempos. Nossa, vai ser lindo, vai ser muito importante. Exatamente. Agora, o teu livro, ele começa também com um certo desejo de vingança. Começar uma narrativa com um desejo de vingança, ele também não pode passar a impressão que é o amor que tem que resolver e não a vingança, ou foi de propósito para prender o leitor ali na narrativa? Então, foi para prender o leitor na narrativa também, né? Mas começa a história toda, né? Vai contando o porquê que nós vamos ter uma feiticeira ali, o porquê que ela teve esse desejo de vingança. O que o Arete tenta dizer também é que você tem pessoas, né, que elas não são necessariamente ruins, mas acontecem coisas na vida delas que acaba mexendo, igual essa pessoa que você estava me contando, ela é uma pessoa boa que por um determinado momento teve um desejo de vingança. Então, quem lê Arete vai entender o que aconteceu com essa feiticeira, né? Por que que ela chegou a virar feiticeira, né? Porque ela não era. Né? O que levou a feiticeira do leste se tornar uma mulher tão cruel quanto ela
ela acabou se tornando. Agora, existe o Sur, que é essa pessoa que faz os maus tratos, ele já vem com isso, né? É uma coisa que ele traz dentro de si. Então, não foi uma coisa específica que aconteceu que ele acabou saindo, aprontando tudo que ele apronta no livro, né? Então, começa-se nessa questão da violência, mas se você for observar o livro e toda a narrativa dele, a história meio que leva, se não tivesse acontecido, é que eu não quero ficar contando o livro, Dando né? spoiler. Mas se não tivesse acontecido uma determinada situação ali em que o rei Aragorn decide cumprir, aplicar uma pena alternativa, né, vamos dizer assim, daí tem o direito aí no meio, né? Talvez nós não tivéssemos todo o resto do livro, mas também a Raquel precisava sair da zona de conforto dela. E ela acaba, por toda essa confusão do início, indo para o norte, onde ela vai desenvolver todo o desenvolvimento pessoal dela, ela entender o que está acontecendo, porque ela era uma menina quando ela sai do sul para ir para o norte. Então, ela acaba se tornando uma grande rainha, né, por ter vivido tudo aquilo. Então, na verdade, no final, eu acredito que o bem ele tem que vencer o mal, né? Porque senão, como é que faz para a gente viver, né? É uma crença. A gente acredita que as coisas vão melhorar. Então, mas o livro é muito legal, ele tem muitas histórias e a continuação dele, que vem ano que vem, vai contando o porquê de muitas histórias que está em Areté, ele vai ter o desdobramento lá e vai contar, vai trazer algumas explicações que vai ficar na cabeça do leitor. E nós vamos ter grandes surpresas. Os laços afetivos no livro são muito mais fortes, por exemplo, do que o desejo de vingança, né? Sim. De certa forma, sim, porque, na verdade, o desejo de vingança que vai predominar até o fim do livro é dos irmãos Surimara contra Raquel, né? Você vai ter aí a feiticeira, uma hora ela sai, ela vai ter, ela sai do livro uma hora. E essa vingança não é da Raquel contra os irmãos, é o contrário, os irmãos contra a Raquel, né? Então, a Raquel precisa livrar os povos do sul daqueles tiranos. Então, ela acaba tendo uma guerra porque ela precisa trazer a felicidade para os povos do sul, porque eram os povos que o pai dela cuidava. E o pai dela era um rei muito justo, né? Então, tem essa questão social de ela não está só pensando, olha, eu não gosto daquele cara. Ela está pensando, poxa, tem gente sofrendo ali e a gente tem que tirar essa pessoa do sofrimento, esses povos do sofrimento, porque, afinal, eles não merecem passar por isso, né? Então, às vezes o mal, ele atinge, ele tem tentáculos, né? Então, é uma coisa terrível. Mas eu acho que vai um pouco além só desse jogo bem e o mal, mas eu sou do bem, né? Então, não vou fazer o contrário. Você falou aí que pode vir surpresa por aí. Você pretende fazer o quê? Lançar a continuação? É uma trilogia? É uma trilogia, Quando sairá tem o muita segundo? surpresa. Quando sairá o segundo? Vai sair final de 21. De 21. Né? Final do ano que vem, né? Porque esse ano aqui não dá para fazer muita coisa. Né? Esse ano acho que acabou. Eu acho que nem teve, né? Eu acho que 2020 é um ano que não houve. Mas, então, para 21, da metade para o final de 21, vai estar saindo a Areté, a conquista de Dan,
né? Esse é o título que eu acho que vai ficar. Então, Areté, porque é o segundo de Areté, e a conquista de Dan, que é um outro reino, uma outra história. E Nossa, tem muita surpresa. Eu acho que o público vai gostar. Eu estou gostando muito da segunda parte de estar escrevendo. É bem legal. A terceira vai sair o quê? Uns 2 anos depois, mais ou menos. Talvez não, né? Se a gente não tiver mais nenhuma pandemia, talvez saia em 22. Agora, eu fiquei muito admirado e gostei muito da capa. Parece, ó, remete um pouco assim a arte barroca. Quem fez essa capa? Assim? Então, essa capa aqui, ela é... Você está com ele aí? Porque o Mostra aí. livro... Vamos ver se eu consigo mostrar, peraí. Aqui, deu? Não, dá para ver sim, dá para ver. Tem um reflexo, mas dá para ver sim. Então, Areté, eu queria uma capa com essa que trouxesse um pouco da Idade Média, né? Então, ela vem com esse brasão, ele tem figuras, algumas figuras no livro que são bem bacanas. Nas últimas páginas tem um mapa onde estão todos os reinos, a aldeia da feiticeira, é muito legal. E quem fez a ilustração foi a Paloma. O sobrenome dela eu não vou lembrar agora, eu sinto muito, mas eu vou pôr o óculos que eu consigo ler. Peraí. Opa! Deixa eu ver se aparece aqui, porque depois dos 20, sem óculos não dá, né? Fica meio complicado, né? Fica. Ah, será que não está aqui? Como não? Deveria estar aqui o nome da Paloma. Ela é uma ilustradora lá da Escortece. O primeiro nome é Paloma, ela é muito boa, ela entendeu, não estou com o sobrenome dela aqui, infelizmente, peço até desculpas para ela. E ela entendeu muito bem, porque tem assim, algumas figuras que ela desenhou, eu falei, gente, exatamente isso, né? Uma coisa que eu acho legal falar de Areté também, a Raquel, né? Por que a gente fala que a Raquel foge do estereótipo das princesas da Disney, das princesas de conto de fada? Eu fiz questão da Raquel, ela não tem uma etnia. Então, qualquer pessoa, qualquer mulher, menina, é Raquel. E por que então, Raquel? É pra... Por que Raquel? Tem algum motivo especial? O nome? Porque eu achei bonito. Né? Na verdade, eu ia pensando nos nomes e o nome vinha à minha cabeça e eu ia batizando meus personagens. E a Raquel, ela não precisa ser magra, ela não precisa ser gordinha, ela não precisa ser alta, não precisa ser baixa. Ela é quem estiver lendo. Então, qualquer mulher que esteja lendo, ela pode se sentir Raquel. Você quis quebrar os estereótipos. Quis. Foi essa a ideia, de deixar a leitora se colocar, né? Se posicionar como aquela mulher que vai vencer muitos obstáculos e vai chegar no lugar dela. Eu achei que foi uma coisa que aconteceu e quando eu me apercebi, eu falei, olha só, né, como é que a Raquel está vindo, porque os personagens, eles são criados e eles adquirem vida própria. Então, a gente vai vendo como eles vão. Você vai escrever, você não pensa, vou escrever isso. A inspiração te diz. Você vai colocando no papel e você fala, nossa, eu aprendi muito com Raquel, eu vou ser sincera. Eu comentava com o pessoal de casa, nossa, aprendi muito com Raquel. Você está louca? Você que criou a Raquel? Falei, não, a Raquel veio até mim, a Areté pediu para ser escrito por mim. E é muito legal, eu aprendi com o livro, eu aprendi com todos os personagens, de certa forma, de ver essa história. E é muito legal. Eu amei fazer romance. Dá um trabalho, mas é muito legal. Aqui, o bom de fazer entrevista é isso, que os amigos ajudam. O escritor Darlan Zurk, que também publica pela Escortece, ele diz aqui, olha, entrevista muito interessante, o sobrenome de Paloma é Dalbon. Muito obrigada, muito obrigada. Tá vendo aí, Darlan? Ela é fantástica. Créditos para ela, que merece todos. Gledson Prado também está aqui.
A Helena diz, as ilustrações são incríveis. Priscila Pérez diz que a capa é linda mesmo. Manuel Alexandre também chegou por aqui. A Priscila está falando de Miami com a gente, hein? Miami Tem pessoal State, lá... estamos nos Estados Unidos. A gente fez uma entrevista aqui, eu fiz uma entrevista recente com a Cris Linares, que ela mora ali pro lado da Cota, para aquele lado que ela mora lá. Né? E muito legal. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Me diz, terminando essa trilogia aí desse livro, você pensa em continuar com esse segmento literário, com contos de fada? Pensa mesmo? Não sei se contos de fada, né? Mas eu vou continuar escrevendo romances e talvez outros temas. Eu ainda não... Né, é muito longo o tempo para eu falar, olha, eu estou com esse projeto. Eu estava com o projeto, não sei se vai acontecer, mas eu preciso terminar a minha trilogia primeiro, né? Mas eu pretendo continuar investindo em romance, tá? Escrevendo outros, porque isso foi muito bom para mim, né? Na verdade, é o meu aretê, né? É a minha missão de vida, né? Aquilo que realmente... um dia me perguntaram, o que que... Você descobriu agora, esse livro fez com que você se descobrisse? Fez. Foi isso mesmo? Foi, eu estava fazendo coaching e o Jório Mesquita, ele me perguntou, falou, Cláudia, o que você quer para você? Né? Eu falei, eu quero que a minha filha seja feliz, não sei o quê. Ele, Cláudia, o que você quer para você? Daí eu olhei assim e falei, eu quero, né, desenvolver o meu lado de escritora, eu quero ser uma escritora, né? Não só escrever, mas está lançando, está falando, está divulgando. Daí a gente começou a fazer esse trabalho e a Aretê nasceu muito por conta disso, né? Que era alguma coisa que eu já estava imaginando, mas é um outro segmento da minha vida, é assim, alguma coisa que realmente mexe comigo, que me dá, é o meu hobby, é minha vida. Né? Então, eu acho que alguma coisa começou aos 11 anos e agora vai comigo até eu ficar velhinha de bengala e vou estar escrevendo. Darlan Zurk aqui, que também é escritor, como disse, pergunta a escritora se você sempre publica pela Scortese e se tem planos de publicar também por outras editoras. Então, eu sempre publiquei pela Scortese, gosto muito do trabalho deles. Esse aretê ficou maravilhoso, toda a parte gráfica dele, nota 10 para a Scortese Editora. Mas a gente está aberto, né? Se aparecer aí uma escritora e quiser investir nos meus projetos, hello, estou aqui. Né? Não estou fechando portas, não, e nem... porque é importante também, né? A gente alcançar mais pessoas, né? Poder estar falando, estar passando, estar atingindo mais pessoas com aquilo com a mensagem, né? Que se quer passar. Quais são os principais desafios de escritor para você no Brasil? Bom, eu acho que é uma profissão, né, que ninguém te ensina como que você vai fazer para chegar no mercado, né? Agora, a Lilian Camargo, que é a que fez e está fazendo a divulgação do livro, ela fez um curso super legal para escritores e ela contou para a gente o caminho das pedras, né? E isso é muito importante, porque a gente não sabe. Nós somos os artistas, né? A gente escreve, quer dizer, essa parte mais técnica de como ir, atingir o público. Então, tem muita coisa para a gente aprender nisso, né? Então, eu acho que hoje o mais difícil é essa parte de você sair, né, do anonimato, você está se
promovendo, está lutando aí com livros de fora também, né? Que a gente ainda tem, as pessoas acabam lendo mais livros americanos até do que os nossos brasileiros, mas a gente tem muita coisa boa aqui no Brasil que vale a pena também ser lida, né? Então é esse trabalho, mas é um trabalho também gostoso, é um desafio, mas é bom porque você está falando com o teu público, né? E você já percebeu que eu adoro falar, né? Isso é bom, isso é bom. Falo demais, né? E então poder falar com... Nossa, eu adoraria ter lá no site do Arete, que quem leu fizesse perguntas, a gente ficasse trocando, batendo papo e eu conhecendo. Começa a fazer live. Seria... Começa a fazer live. Vou começar a fazer. Começa a fazer Vou live. começar a fazer live. Eu falo muito, Mas e eu gosto de falar sozinho também. Eu converso muito sozinho, entendeu? Na rua. Eu assim, também. Na rua. E eu não canso de dizer que o bom de falar sozinho, me chamam de doido, mas o bom de falar sozinho é que não tem ninguém para discordar de você, entendeu? Tudo que você fala está correto, está perfeito. Tudo. Isso é muito bom. Exatamente. É muito comum as pessoas falarem que o livro no Brasil custa caro. E aí eu te pergunto, do ponto de vista de um escritor, o livro do Brasil é caro ou é o preço justo para o trabalho que é escrever um livro? Olha, existem livros que são caros, né? Mas eu acho que são livros muito específicos, livros de arte, livros de fotografia, que tem todo um trabalho, a própria qualidade do livro, da folha, de tudo isso encarece, né? Agora, eu não sei, Arete eu não acho que seja um livro caro, né? Por quê? Você tem você tem uma cadeia de pessoas para quem você acaba tendo que o valor não chega cheio para o escritor, né? Então a gente até pensa, olha, não vamos colocar um valor muito alto, exatamente por o público poder estar tendo acesso e poder estar adquirindo, né, o livro. Então é uma questão, quando você põe numa distribuidora, você tem que pagar essa distribuidora, pagar a livraria e assim vai, né? E aí esse livro acaba ficando um pouco mais caro porque você tem muitas pessoas nessa cadeia produtiva que acabam sendo remuneradas, né? Porque todo mundo está fazendo o seu papel e cumprindo o seu trabalho. Então, eu acho que a questão do livro é uma questão da gente estar divulgando mesmo, né? De estar se falando em ler, em estar fazendo fóruns em escolas, trazendo o jovem para estimular a escrever, né? Estimular a colocar. Eu acho que o jovem tem muito sentimento dentro dele que às vezes ele não põe para fora, né? E ele poderia escrever, ele não precisa escrever uma obra de arte, ele conseguindo botar isso para fora, ele já vai se sentir muito melhor, né? Então, isso seria importante, você ter grupos de leitura, começar a desenvolver certas ações. Isso que eu ia te perguntar. Num país que lê muito pouco, o escritor ele pode fazer alguma coisa, e aí eu digo de forma até espontânea, voluntária, para que promova o incentivo à leitura, para que as pessoas adquiram cada vez mais livro, porque eu não sei se você concorda comigo, mas eu vejo muito no Brasil, e aí eu estou falando até de escritores já renomados, que ele faz um livro, o livro dele está lá na vitrine, muitas editoras compram a vitrine até, inclusive. Sim. Então você passa lá, por exemplo, você passa na frente de uma livraria, está lá aquela 2 metros com um livro só de um autor. Aquilo ali foi comprado. Compraram a vitrine, o livro está ali, para divulgar. Verdade. E muitas vezes você não vê ações dos autores para promover a leitura. Só vê ações para vender e divulgar o seu próprio livro. Você acha que falta isso por parte dos escritores?
Eu acho que a gente tem muita vontade de fazer isso, né? Eu adoraria. Eu fiz colégio estadual, se o Anhanguera que eu estudei me chamasse, olha, vem aqui conversar com os alunos, eu iria. Eu ia abrir um espaço para minha agenda e iria e não ia cobrar por isso, né? Eu acho que é uma coisa que nós estamos à disposição, mas falta também os educadores nos procurarem, né? Ou ir atrás desse escritor, para a gente poder entrar nas escolas, poder fazer uma palestra, poder estar divulgando, e sabe, seria muito gostoso, muito prazeroso, e até os alunos perceberem, olha, ela estudou aqui, né, e fez um trabalho legal, porque o ensino público, hoje em dia, é um ensino que sofre em qualidade, né? Mas eu acho que dá para melhorar, dá para ser diferente. Eu sou sonhadora, né? Utopia comigo mesmo, né? Eu sonho muito. Mas eu acho que, para mim, isso faz sentido, né? De você poder estar falando com jovens de comunidade, jovens de todos os tipos, de todas as classes econômicas, e para poder até conhecer o nosso público, né? Tá perto deles, que isso seria uma delícia, né? Você poder estar perto deles e eles conhecerem o teu trabalho. Eu acredito que muitos gostariam de escrever também, né? Eu acho que é uma coisa que daria muito certo. Eu acho que tem muita coisa que pode ser feita. Vou citar um exemplo, que eu entrevistei Inácio Loyola Brandão, que é hoje da Academia Brasileira de Letras, e na entrevista ele foi na rádio, ele foi no estúdio, e no carro, ele estava no meu carro e a gente conversando. Quando ele chegou na rádio, lá tinha os meninos que fazem aula de locução, de rádio, e ele ficou conversando com os meninos, contando história, contos assim, como se estivesse conversando com pessoas da intimidade dele, numa simplicidade, e eu meio ali que observando, e fiquei pensando, olha só, Inácio de Loyola Brandão, membro da Academia Brasileira de Letras, um gênio, gigante, conversando. E às vezes eu já fui em lançamento de grandes escritores, e a gente vê uma atitude de alguns escritores que eles visam, parece só o comercial, parece só o autógrafo ali, entendeu? Eu acho que a gente precisa mais eu acho que é assim que a gente cativa o leitor, que o autor cativa um novo leitor. Concorda? Sim, exato, eu concordo com você, né? E é assim que a gente melhora o Brasil, né? É a gente poder aproximar a cultura de todos, né? Poder ter essa proximidade. Eu acho que isso... Eu sou alguém assim que já vou aqui dizendo, ó, né, dependendo da ideia, se me encaixar o que eu escrevo, enfim, né? Porque eu tô aqui, né? Para poder realmente a gente estar fazendo exatamente contribuindo para um mundo e um futuro melhor, né? Então, tem um ditado que diz, se você salvar uma vida, você salva a humanidade, né? E eu acredito nisso. Então, uma pessoa que a gente possa fazer a diferença, a gente faz a diferença para o mundo inteiro, né? Isso é muito importante. Então eu vou te propor um desafio. Ousado. Oba! Ousado ainda, tá? Tá vendo esse nome aqui na minha camisa? Tá ao contrário, não tá? Paiaiá? O que é Paiaiá? Vamos lá. Aproveitando que a querida secretária de Educação de lá está nos acompanhando. Paiaiá é um povoado na Bahia, município de Nova Açores, que fica no nordeste da Bahia, 225 quilômetros de Salvador. Foi lá que eu nasci, me criei, vim para São Paulo com 21 anos. Nesse nosso querido, dei o nome ao programa em homenagem ao povoado. Nesse nosso querido povoado, que tem apenas 600 moradores na alta temporada. Nossa! Na alta temporada. Na alta. Nós temos lá uma biblioteca. É a maior biblioteca comunitária do mundo. Hoje está com 130 mil livros. Tá? Depois eu vou te mandar alguns links de reportagem sobre a biblioteca. E aproveitando repito, que a secretária de Educação de lá, de Nova Açores, Paiaiá, município de Nova Açores, está nos ouvindo, e ela já comentou aqui
sobre o livro, que seria até bom para trabalhar na escola, eu vou te propor um desafio, tá? Vamos lá. De você mandar um livro para lá, para ela. Mando. Entendeu? Sim. Eu acho que seria importante, entendeu? Já que ela está dizendo aqui, ó, lugar singular, lindo, bucólico, né? Então eu proponho aqui para você mandar um livro para a secretária de Educação de lá para trabalhar no CRA. Aceita meu desafio? Aceito, uma honra, nossa. Muito obrigada. Me Imagina. passa depois o endereço direitinho. Ah, no máximo semana que vem já está no correio. Tá vendo aí? Se eu não fosse cara de pau, não conseguiria um livro para lá, entendeu? Então esse é Paiaiá. Paiaiá é um nome indígena, né? Eu sou índio, minha bisavó era índia, então tenho muito orgulho disso. E onde quer que eu vá, eu levo o nome do Paiaiá. Até rimou, entendeu? Tá Acho que certo. eu vou fazer uma rima. Assim. E você pretende... Ele está em formato digital também? Você pretende lançar ou só em Ainda papel? não, eu vou fazer, mais para frente eu vou fazer o e-book dele. Ah, Por enquanto é só o livro mesmo físico. ok. E para quem quiser adquirir teu livro, Amazon, Amazon né, tá no site disponível. da Amazon, Submarino, e na Americanas também tá, na Livraria da Travessa, né? Tem várias formas de encontrar. Ok, já peço aqui a Poliana que me mande aí o endereço de lá, que ela quer que vá ao livro, que eu repasso aqui para a escritora. Cláudia, eu gostaria de te agradecer imensamente pela atenção, por ter disponibilizado esse tempo para conversar aqui com a gente. Sinto-me honrado e também por entrevistá-la e conhecê-la, mesmo que por enquanto virtualmente. Eu que agradeço, foi uma delícia. Foi realmente um prazer estar falando com você e com todo mundo que está aqui assistindo a nossa live. Obrigado mesmo. Obrigado a todos também que ficaram aí até agora nos acompanhando. Até a próxima, Cláudia. Muito obrigado. Até. Sucesso. Tchau. Obrigada. Tchau. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau.